Graças a Deus, irmãos. Amém. Trouxe uma colinha aqui, então vai ficar fácil hoje. Antes de tudo, eu queria ler um texto, Colossenses 1. Os irmãos quiserem ler o texto, não, um versículo do texto. Colossenses 1, versículo 13. Posso ler? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Filipenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos libertos de um império, de um reino, e fomos transportados para outro reino, através de Jesus. Tá certo? 1:13. Colossenses 1:13. Filipenses. Eu falei Filipenses? Perdão, irmãos. Filipenses 1:3. Perdoe o meu nervosismo. É 1:3 ou 13? Colossenses. Não, Filipenses. Não, Colossenses. Colossenses Vou usar Filipenses? 1:13. Perdão, irmã Maria, eu falei errado. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Antes de entrar no tema, o tema é dois reinos. Então eu queria compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, a terceira vez que eu venho aqui, e sempre a mesma coisa, a gente fica nervoso. Já tem o livro que era para ler aqui. Toma uma aguinha, calma. E eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, né? E antes de iniciar o tema, eu queria fazer um breve testemunho, né? Porque eu acho importante e assim, tá ligado a esse tema, ao que o Senhor pôs no meu coração, porque já há um tempo atrás eu queria falar sobre isso, mas é Deus que direciona a gente, né? Ele dá o querer e o realizar, né? Então, eu queria falar um pouco sobre a minha conversão. E, primeiramente, eu queria agradecer a vida do pastor Anderson, do pastor Tiago, porque nós temos, através da vida deles, né, como instrumentos de Deus, eles têm trazido, assim, aquilo que o Senhor tem colocado, né, para eles, a respeito do reino, e nós temos entendido, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu era adolescente, eu me envolvi com uma religião, né? E assim, a princípio, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu me envolvi com ocultismo, com esoterismo. Teve até uma época que eu conheci um pessoal, né, de uma comunidade de esotérica, e eu tinha um objetivo, né, de ir com eles para Porto Seguro e viver numa comunidade ali, né? Eu tinha um pequeno estúdio de tatuagem e assim, eu ia sobreviver fazendo tatuagem lá, né? Tinha um que era meio hippie, né? Ia fazer os negócios de hippie lá para a gente arrecadar dinheiro e tal.
e eu ia fazer tatuagem. E a gente ia viver disso, né, nessa comunidade esotérica. E eu larguei o meu emprego. Eu trabalhava, na época eu trabalhava na redação do jornal, né? E eu larguei o emprego para pedir a conta, né? Fiz um acordo, na verdade, lá, eles me mandaram embora. Eu peguei todo o meu dinheiro e comprei panela, comprei barraca, comprei as coisas, porque eu estava decidido a ir em busca disso aí, né? Desse crescimento espiritual que eu achava, né? Que era um caminho na época. E na semana que estava programado para a gente ir, eu, através de um amigo de infância, eu conheci uma religião, né, nessa semana, né, que eu estava programada a viagem. E eu conheci essa religião através desse amigo e me envolvi e entrei de cabeça, né, que é uma religião de origem japonesa, né, que é o budismo, é uma das ramificações do budismo. E eu entrei mesmo de cabeça nisso, né? E tanto que eu me tornei, na época, né? Eu era responsável pelos jovens da minha comunidade lá, né? E fiquei praticando essa religião durante 7 anos. Quase 6 anos e quase 7 anos. Por que eu estou falando isso? Porque assim, o Senhor me fez lembrar um versículo que fala que os filhos das trevas, eles são mais ousados do que os filhos da luz, né? E eu estava pensando nisso e querendo entender isso. E aí eu estava fazendo uma reflexão do meu passado, né, da minha adolescência. E eu lembro que quando eu praticava essa religião, eu tinha 2 vezes por mês que eu dormia lá, eu fazia uma vigília no templo budista, né, e ficava acordado a noite inteira. E tinha um mantra, né, que é um sutra, né, que eles oravam, e eu acordava às 5 horas da manhã para fazer 1 hora de oração desse sutra, né? Então assim, e era praticamente todo dia. Então eu tinha uma vida assim religiosa, regrada assim, e entregue mesmo a isso. Aí eu estava analisando, falei, poxa vida, hoje para dobrar o meu joelho no quarto, para orar 5 minutos para agradecer a Deus, é uma luta. E quando eu estava lá atrás, no engano, no reino das trevas, na mentira, eu tinha essa ousadia, eu tirava 2 noites do mês para fazer vigília lá no templo. Então assim, o que o Senhor tem falado comigo e colocado no meu coração, que nós vivemos uma época que a gente tem que despertar para essa realidade, que a gente tem que ser ousado. A gente não pode deixar os filhos das trevas serem mais ousados do que os filhos da luz. A gente tem que tomar atitude de ousadia, de busca, de entrega, porque o tempo está curto, né? As coisas estão acontecendo, Jesus está voltando. Eu tenho um amigo aí, faz tempo que eu não converso com ele, né? Ele é crente, irmão, e ele sempre fala, quando ele está falando de Jesus, ele sempre fala, Jesus está com a mão na maçaneta da porta, só falta abrir a porta para entrar. Então a gente tem que se posicionar, né? Então eu voltando lá para o meu testemunho, né, eu praticava esse budismo, e nessa época, né, na ocasião, foi quando eu conheci a Viviane. E a Viviane já vem praticamente de berço evangélico, né, cristão, já praticamente, né, já conhecia o Senhor e tal, embora dentro da religião, né. E quando a gente começou a namorar, eu ainda praticava o budismo, essa religião. Só que eu já estava em luta assim, para sair, que eu já não concordava, já estava querendo algo diferente, buscar algo. E eu recordo que uma das coisas que ela falou para mim, que eu nunca esqueço, uma vez eu estava na frente da casa dela, deixei ela lá e ia embora para minha casa, e ela falou, por que você não dá uma chance de Deus provar que Ele existe? Porque eu não acreditava em Deus, eu acreditava numa força cósmica, né,
né, que governa tudo e que coloca tudo em ordem, mas não era Deus para mim, era uma força mística, né? E ela falou isso e isso entrou no meu coração. E junto com isso, eu trabalhava, na época, eu comecei a trabalhar numa loja foi meu primeiro emprego de vendedor na época, na loja de sapato, e o gerente da loja, ele era crente, né? Ele era cristão, e ele era daqueles cristãos assim que cada 10 palavras que ele falava, 11 era sobre Jesus, sabe? Ele exalava Jesus, falava de Jesus, e ele sempre, só que ele tinha uma cautela para falar comigo, porque ele sabia que eu era de outra religião, né, na época. Só que ele chegava para mim e falava assim: ô Marquinhos, por que você não para de ficar tomando por canudinho? Vai na fonte, Jesus é a fonte. Eu não entendia isso, eu detestava crente na época, né? Tanto é que eu trabalhava na loja de sapato e quando eu entrava, tinha bastante, assim, quando eu entrava crente, que eu via que pelo estereótipo, assim, que era um crente evangélico, eu já ia pro fundo deixar o outro vendedor atender, eu nem gostava de atender. E o que aconteceu? Nesse período, esse rapaz, esse irmão, ele estava indo para uma reunião lá em Jundiaí, e no percurso ele sofreu um acidente e ele veio a falecer. O Senhor recolheu ele. E eu já estava começando a ficar assim, o Senhor já estava quebrantando meu coração com relação a isso, né? E aí eu falei: nossa, Deus recolheu o cara, né? E agora eu estava começando a ter interesse, né? Todas as coisas, né, se movendo para eu conhecer Jesus. Aí veio um outro gerente tomar conta da loja. E esse gerente lá de Santa Bárbara do Oeste, ele chegou para mim e falou: você que é o Marquinho, né? O Evandro falou de você e tal, tenho orado por você, né? E aí a gente fez amizade, eu me simpatizei com ele e tal, e ele começou a falar de Jesus para mim, só que de uma forma bem diferente do outro. E eu creio que tudo tem o tempo, né, do Senhor na vida da gente. E aí eu estava em frente da loja, um dia eu estava passando por uma enfermidade, que eu tinha um problema muito sério no estômago, que eu não sabia o que era, e o último médico que eu tinha passado falou: suspeita de ser uma gastrite, uma úlcera, talvez até uma úlcera gástrica, né, pelos sintomas, mas nós vamos pedir uma endoscopia para ter certeza e tal. E aí eu estava na frente da loja conversando com esse gerente, porque eu tinha acabado de vir do médico, estava de dispensa da loja, e aí ele chegou para mim e falou assim: eu estava orando, né, e Deus me mostrou em oração um homem vestido de branco, trazendo uma taça na mão, e nessa taça tinha um estômago novo que estava te entregando. Eu achei aquilo meio fantasia na época, né? Assim, estava conhecendo as coisas naquela época, então eu achei meio assim: o que é isso, né? Hoje eu entendo a fé dele, entendo o que o Senhor falou com ele, porque quando eu fui fazer a endoscopia, no dia depois, o médico falou assim: o seu estômago está novo, zerado, não tem nada. Então eu entendi que o Senhor, depois eu vim entender, né? Na época, eu confesso que na época eu achei aquilo meio, que ele me falou, né? Achei meio fantasia, meio ilusão, sei lá, algo, né, da crença dele. Hoje eu entendo que não, que realmente o Senhor operou no meu estômago naquela época, porque eu gosto muito de tomar café. E eu não podia tomar uma xicrinha de café que eu passava mal. Doía muito, muito meu estômago. Hoje eu tomo uma garrafa inteira, graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, tomando menos agora, porque tá caro o café, né? É o preço de ouro. E eu lembro que o mais importante de tudo isso foi que naquele momento que eu estava conversando com ele, com o Aguinaldo, em frente da loja, ele chegou para mim e ele falou um versículo para mim. E esse versículo foi onde o Senhor falou grandemente comigo, e eu tomei a decisão por Jesus naquele momento, que foi a minha primeira experiência
assim, vamos falar, espiritual com Deus. Porque o que eu senti naquele dia, naquele momento, eu não esqueço, nunca vou esquecer, trago comigo essa sensação até hoje. Foi em 1996, foi em 96, começo do ano de 96. E eu não esqueço, é como se fosse hoje que tivesse acontecido. Ele olhou para mim assim e falou assim: Marquinho, primeiro ele falou assim, ó, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele estava falando sobre isso, né? E eu não estava entendendo muita coisa, porque eu não conhecia a Bíblia, né? Eu estava começando a conhecer. Ele me deu uma Bíblia de presente na época, e ele pegou e falou assim: Marquinhos, Atos 4:12, está escrito assim: e não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. E quando ele falou isso, essa palavra, ela entrou, é como se fosse um raio. Eu tive essa experiência, irmãos. É como se fosse um raio entrando dentro, vindo de cima, um raio de luz assim brilhante entrando na minha cabeça, e abriu uma visão assim. Eu falei: eu quero Jesus, eu quero esse Jesus. Tanto é que, não sei se acho que ela lembra, quando eu fui fazer endoscopia, né? Quando a gente faz endoscopia, a gente fica meio grog, né? Fica meio aéreo. Eu lembro que eu estava falando de Jesus para todo mundo lá, né? Falando até para o cachorro passar na frente e falar de Jesus. Né? E então, por que eu estou compartilhando isso? Porque de 1996 para cá, eu tive essa experiência com Jesus, mas eu não conheci o reino. Nunca conheci o reino. Frequentei várias denominações, inclusive fui obreiro numa denominação, né, uma denominação evangélica. Assim, e nunca tive uma experiência de entender o que é o reino, conhecer o reino. Agora que eu estou conhecendo o que é o reino. Entendeu? Aqui, como igreja, reunidos, ciente de que Jesus está aqui, porque onde o corpo está reunido, o cabeça está, né, presente. Tendo essa consciência, essa fé, e sabendo que existe um reino de Deus. E assim, frequentei várias denominações, passamos por... teve um período que a gente achou que estava no caminho que era o mais certo de todos, porque a visão dos irmãos era de se reunir na casa sem título, né? Mas mesmo indo se reunir na casa, ficávamos dentro de um sistema, sem saber que estávamos num sistema. E hoje, graças a Deus, nós estamos libertos disso, né? Assim, estamos lutando para não deixar isso entrar no nosso coração novamente, viver livres, fora do sistema. Porque Jesus não é o sistema, Ele é uma pessoa, e Ele é o rei, e Ele é o cabeça da igreja. E quando estamos juntos, somos o corpo de Cristo. Amém? Então, eu queria dar essa prévia, né, falar sobre isso, esse testemunho, né, que eu sou grato por estar aqui hoje, sou grato por estar reunido com vocês, e sou grato pela vida do pastor Anderson, do pastor Tiago, por estar trazendo tendo essa disposição de trazer o que o Senhor tem revelado para eles, tem mostrado para eles a respeito do reino, porque nós somos do reino da luz, do reino de Jesus. Amém? Então, agora a gente entra no tema, não vou demorar, é algo, eu creio que vai ser rápido, embora eu vou ser mais devagar, mas não tem tanto versículo hoje, né? Da última vez, acho que eu falei rápido demais os versículos, né? Mas eu queria falar sobre as características dos dois reinos que existem, tá? O reino da luz e o reino das trevas, tá? Então, Romanos 14:17. Agora não errei o versículo não. Romanos 14:17.
Posso ler? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqui é uma definição do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele não é comida nem bebida, quer dizer, não é coisa que a gente tem que conquistar nesse mundo, não é satisfação nossa, da nossa carne. É justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de luz. Agora, uma característica do reino das trevas está em João, Evangelho de João 10, 10. O reino das trevas ele é baseado na mentira, na escravidão. João 10, 10. Calma aí. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É bem conhecido esse versículo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Essa é a característica de quem está nas trevas. Essa é a característica do reino das trevas. Irmãos, uma coisa que eu coloquei aqui, um exemplo é que, assim, cada reino ele tem o seu idioma. Tem várias coisas, várias características dos reinos, né? Cada reino tem sua bandeira, cada reino tem o seu exército, cada reino tem as suas normas, sua lei, né, suas leis. E o que eu gostaria de compartilhar é sobre o idioma de cada reino, tá? Porque o idioma que a gente fala, ele evidencia a que reino a gente pertence, né? Se você vê um chinês passando na rua e ele falando no idioma dele, o mandarim, o chinês, né? Você vai logo entender que ele é um chinês. Por quê? Porque o idioma dele está mostrando que reino que ele é. Você vê um gringo, um americano falando, se ele não for um cara que estudou inglês e manja bem inglês, você vai saber que ele é americano. A primeira impressão que a gente tem é o linguajar está mostrando para que reino ele pertence, né? Que local ele pertence. Então, assim, a nossa maneira de falar denuncia quem está reinando em nosso coração. Eu queria atentar ao idioma do reino das trevas agora. Eu escolhi, entre várias palavras, eu estava pesquisando as palavras, e eu escolhi uma característica, que é a lamúria. Então, a gente vai falar sobre isso. Lamúria, também, ou queixa, né? A lamúria, eu pesquisei o sentido dessa palavra e eu vou ler para vocês assim, o que eu achei aqui. A palavra lamúria carrega um sentido profundo de lamento contínuo ou queixa repetitiva, marcada por um tom de tristeza e resignação. Então, a lamúria, ou a queixa, é uma queixa repetitiva, ela traz consigo um sentido profundo de lamento. É uma pessoa que vive lamentando, vive reclamando, né? Vive lamuriando, se queixando de tudo. Então, esse é o idioma do reino das trevas, a lamúria. Eu queria falar no sentido filosófico, que eu pesquisei também, e no sentido filosófico, olha que interessante isso, no sentido filosófico pode ser vista a lamúria, né? A queixa repetitiva, ela pode ser vista como um eco da alma
que não encontra saída. Então, no sentido filosófico, a lamúria é um eco da alma que não encontra saída. Está dentro da alma e não encontra saída. A lamúria é o idioma do reino das trevas. Tá? É o idioma do povo derrotado, do povo fracassado. Aí eu peguei como exemplo 2 exércitos que saem para a guerra. Imagina você, 2 exércitos, quem já assistiu filme de guerra, já viu filme de batalha, assim, desses mais modernos, os 2 exércitos indo para a guerra, você vê os soldados, os 2 exércitos, os soldados vão comemorando, cantando, felizes, quando estão indo para a guerra. Vão lá no entusiasmo de vencer. Quando eles voltam, o que é derrotado, ele volta lamuriando, ele volta se queixando, ele volta num lamento. E o que venceu volta comemorando. Isso é natural. Outro exemplo também é, quem gosta de futebol, você vê quando os 2 times vão jogar. Você vê no estádio de futebol. Eles vão na expectativa que o seu time vai ganhar. Mas quando acaba a partida, o time que perdeu volta cabisbaixo, volta reclamando, e o time vencedor volta comemorando. Isso é natural do homem. Então, assim, eu peguei esses exemplos, esses 2 exemplos, só para mostrar, definir e a gente fazer uma reflexão de como que é a nossa vida. Quando acontece algo de ruim na vida da gente, uma coisa que a gente não estava esperando e que traz aí um engodo, uma situação complicada, como que a gente fica? A gente fica como alguém que já é derrotado, lamuriando, reclamando, cabisbaixo, se queixando de tudo, ou declarando que Jesus é o Senhor, tem o controle de tudo, governa tudo, até na situação complicada Ele governa, Ele reina. Então, acho que cabe uma reflexão aí para mim, para cada um de nós. Eu queria dar um exemplo o que aconteceu essa semana, porque assim, Deus ele coloca as coisas no coração da gente e Ele coloca a situação, para a gente de repente externar o que está dentro do nosso coração, para ver se realmente a gente está assim, pronto para praticar aquilo que Ele está nos mostrando, porque a gente está aprendendo, mas não aprendendo para guardar, para ficar, como o pastor Anderson tem falado, o pastor Tiago tem falado aqui, a gente está aprendendo para passar adiante, para mostrar, para viver, não para ficar guardado dentro da caixolinha. E aconteceu uma situação essa semana, teve um colega da empresa, que a gente tem conversado bastante, estávamos conversando bastante sobre o reino, ele estava abrindo o coração dele para algumas coisas do Senhor, embora ele é um católico, um praticante, mas ele tem um coração bem aberto para as coisas do Senhor, assim, nesse sentido, e a gente conversava muito sobre o reino, sobre a volta de Jesus. E essa semana ele foi demitido, e eu fiquei chateado com isso, porque assim, é uma pessoa que assim, eu estava tendo a oportunidade de falar as coisas que eu estou aprendendo aqui para ele, e ele, coração aberto, mas amém, eu vou convidar ele, alguém falou, convidei para a célula, convidar ele para vir aqui. E eu estava conversando essa semana com a gerente, teve um dia da semana que eu não estava me sentindo bem, eu estava com uma indisposição, estava com muita dor de cabeça e aí eu comentei com ela, que não estava legal, e ela pegou e virou para mim e falou assim, cuida da sua saúde, porque se você morrer, nem uma coroa de flor a empresa vai mandar para você. Aí ela pegou e virou para mim, mostrou o crachá assim e falou assim, a gente é só número. E eu fiquei quieto, dentro de mim vontade de falar um monte de coisa, mas eu fiquei quieto. E aí eu compartilhei com a Vi, na hora que cheguei em casa,
E a Viviane olhou para mim e falou assim, você deve ter falado para ela, você não é só um número, você é filho do rei, você pertence ao reino de Deus, você é filho do Altíssimo, né? Então ela falou, amor, deu uma lista do que nós somos em Cristo. E eu falei, caramba, né? Que mané que eu sou, né? Fiquei quieto, devia ter falado. Né? E fiquei mal ainda dentro de mim por isso, né? Porque devia ter falado mesmo, né? Mas fiquei quieto. E isso foi na quarta-feira, né? Ou foi na quinta? Não, foi na quarta, né? Não, foi na quinta-feira. Aí na sexta-feira, eu cheguei na loja de manhã, uma senhorinha que trabalha lá, ela... você está bem? Você não estava bem lá? Você foi embora mais cedo, né? Eu falei, é. Aí ela pegou e falou, se cuida, viu? Porque a gente é só um número. De novo, no dia seguinte. Aí eu falei, agora eu estou preparado. Aí eu peguei e falei para ela, falei, não, a gente não é só um número, a gente é filho. Eu não sou, eu falei, eu virei para mim, né? Falei, eu não sou só um número. Eu sou filho do rei, eu sou discípulo de Jesus. Aí comecei a falar, né? Tudo que a gente tinha me lembrado que eu tinha que falar. Aí ela falou, é verdade, eu também sou, mas aqui nós somos só um número. Mas tá bom, né? Se ela pensa assim, mas pelo menos eu falei. Né? O Senhor me deu a chance de consertar algo que estava no meu coração, que eu tinha ansiedade de ter falado e não falei. Amém. Né? Mas é isso, a gente tem que estar atento a todo instante, né? Estar antenado, na verdade, para as coisas que estão ao redor de nós, que estão acontecendo, porque muitas vezes a gente acaba falando o linguajar do reino das trevas sem querer. Mesmo quando a gente se cala, a gente pode estar sendo... Tem uma frase, né, que fala, né, quem cala consente. Então, às vezes, quando a gente fica em silêncio, a gente está sendo conivente mesmo com o que está acontecendo, e a gente não pode ser assim. Né? E eu queria falar agora sobre o idioma do reino da luz, o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor, né, que é o louvor. Como a Samantha, quando começou aqui hoje, ela falou lá, eu estava lá na frente, ela falou assim, vamos cantar? E realmente a gente canta, porque o louvor, ele não é o cantar, ele é o que está dentro do coração, que é externado através do cantar. O que sai da nossa boca com o que está dentro do nosso coração, nosso íntimo, com relação a querer exaltar o nome do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. Então, eu até grifei aqui, louvor é mais do que palavras ou cânticos. É uma expressão profunda da alma que reconhece, exalta e responde à grandeza de Deus. Amém? Vamos ver Hebreus 13, 15. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Amém? Louvor, eu vou repetir a frase, tá, gente? Louvor, enquanto vocês acham, Hebreus 13, versículo 15. Louvor é mais do que palavras ou cânticos. É uma expressão profunda da alma que reconhece, exalta e responde à grandeza de Deus. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 15, fala assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Essa palavra que está nesse texto de Hebreus 13, 15, eu procurei o sentido dela no grego. Ela vem de uma palavra chamada ainesis. Ainesis, que o sentido dela é agradecimento. Então essa palavra, do versículo 13, do capítulo 13, versículo 15 de Hebreus, que é por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Esse louvor aqui vem do grego ainesis, que significa agradecimento. Amém? Lucas, capítulo 2,
versículo 14. Lucas 2, 14. Uma outra palavra, então vou ler para vocês, Lucas 2, 14. Todo mundo achou? Lucas, versículo 2, aliás, capítulo 2, versículo 14. Amém. Achou? Dudu, achou, Dudu? Lê para nós, por favor. Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas que aqui Ele quer ver. Amém. Na tradução que eu copiei aqui está Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, esse glória, também eu busquei o sentido dessa palavra glória, que também é uma forma de louvor. Ela é de origem grega da palavra doxa, que significa honra, esplendor. Então, honra a Deus, esplendor a Deus, honra a Deus nas alturas. Outro texto, Efésios 1:6. Efésios, capítulo 1, versículo 6. Efésios 1:6. Para o louvor da glória de sua graça. Para o louvor da glória de sua graça. Esse louvor, no grego é epainos, ou epainos, não sei se é assim que pronuncia, epainos, que tem o sentido de elogiar, exaltar. E agora Lucas 1, novamente Lucas, capítulo 1, o versículo 64. Lucas 1, 64, lá no finalzinho do 1. Amém? Lucas 1, 64. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se soltou, e falava louvando a Deus. Então, os irmãos já conhecem esse texto, né? Que é quando o rapaz é liberto, lá que ele tinha um espírito, um demônio, né? Que era um espírito mudo que aprisionava ele, né? E o Senhor Jesus libertou ele. Então, esse texto 1, no versículo 64, ele fala: e logo a boca se lhe abriu e a língua se soltou e falava louvando a Deus. Esse louvando, ele vem da palavra eulogial, né, que é de onde surgiu a palavra elogio, né? No grego é eulogial, que tem o sentido de declarar bênçãos sobre Deus. Então, logo a boca se lhe abriu e a língua se soltou e falava louvando a Deus, elogiando a Deus, declarando bênçãos sobre Deus. Amém? Então, louvor, o sentido do louvor é isso, é agradecimento, é honrar, né, dar glórias, honrar, elogiar, exaltar e declarar as bênçãos de Deus, né? Declarar bênçãos sobre Deus. Esse é o louvor, esse é o idioma que tem que estar na nossa boca, gente. É o idioma do reino de Deus, do reino dos filhos do seu amor. Amém?
Eu até escrevi uma frase, né? Qual idioma você expressa no seu dia a dia? Lamúria ou louvor? Qual o idioma que está na nossa boca, que está no nosso coração, na nossa mente? É a lamúria, é a queixa ou é o louvor? Então, assim, eu estou falando isso para mim, tá, gente, também, principalmente. Porque muitas vezes, principalmente a gente que trabalha com vendas, a gente trabalha, né, a irmã Dani já passou por isso também, então ela sabe como que é esse universo, né, de competição, um puxando o tapete do outro, um roubando a venda do outro. Então, assim, a gente está sujeito a todo momento a se queixar, a lamuriar, então a gente tem que vigiar. Então, eu falo isso para mim, entendeu? Para o meu dia a dia mesmo. Mas é uma reflexão para a gente. Né? Qual é o idioma que eu estou falando? Qual é o idioma que eu estou manifestando no meu dia a dia? A queixa, agora é algo muito sério que eu vou falar. A queixa é um espírito do mundo das trevas. Filipenses 2,14, não precisa abrir, eu vou ler, fala assim: fazei todas as coisas sem murmurações ou contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações ou contendas. Em Filipenses 2,14. Agora um detalhe, assim, tem muito crente que é um crente que eu até achei uma palavra aqui engraçada, que é queixavor. Essa palavra não existe, está existindo agora. Queixavor é o crente que queixa e louva. Ele não sabe qual idioma ele fala, se ele louva ou se ele reclama. É o queixavor, né? No norte da Argentina, bem lá na divisa com o Brasil, eles falam espanhol mesclado com português, porque ali vive tanto argentinos que falam espanhol, né, e brasileiros que falam português. Então eles criaram o portunhol, né, que é um idioma misturado dos dois reinos, vamos falar assim, vamos colocar o país como reino, né? Então eles falam portunhol, né? Eu nunca fui para lá, eu vi no livro isso, tá, gente? Metade português e metade espanhol. E infelizmente tem crente que é assim. Eu trabalhei com uma pessoa, ela é irmã em Cristo, nasceu em berço evangélico, né? Mas ela não tirava o inferno da boca dela. Era crente, falava de Jesus, mas ela não tirava o inferno da boca. E eu ficava muito incomodado com isso, né? E tudo que acontecia, toda situação assim desagradável, em vez dela olhar e falar graças a Deus, o Senhor vai pôr a mão, vai dar certo, não, ela falava o inferno. E era direto, era uma prática, estava tanto e é um crente queixavor. É um crente que queixa, lamúria, usa o idioma das trevas e daqui a pouco está louvando, está falando do Senhor, mas não consegue. E é assim, que nem o portunhol, né? Eles falam os dois idiomas lá, né? O espanhol e o português misturado, porque eles vivem numa fronteira, mas nós não podemos viver numa fronteira. Gente, como eu li o texto no começo, eu vou até repetir ele aqui, foi o primeiro versículo que eu li, não precisa abrir, tá, gente? As duas palavras que eu coloquei aqui é libertou e transportou. Então, assim, ele, Colossenses, não é Filipenses, é Colossenses 1,13, tá? Não precisa abrir, eu vou ler. Ele nos libertou do império das trevas, nos libertou, fomos libertos do império das trevas. E depois o que ele fez? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Então nós fomos libertos e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus. Amém? Agora, se os irmãos quiserem abrir
Estou finalizando, tá, gente? Se quiser abrir 1 Tessalonicenses 5:18. Tessalonicenses 5:18. Esse texto fala qual deve ser o nosso idioma. E por que tem que ser esse idioma? 1 Tessalonicenses 5:18 fala assim: em tudo dai graças. Segundo? Eu marquei errado, perdão. Hoje eu estou errando pra caramba. Tá certo. É primeiro? Em tudo dá graça, porque essa é a vontade. Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Então a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós é que nós demos graças em tudo. Em tudo. Em todas as coisas. Não é só quando está tudo mil maravilhas. Não é só quando está tudo no verde, tudo no positivo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Efésios 5:20. Efésios 5:20. Praticamente é a mesma coisa de 1 Tessalonicenses, de uma forma escrita de uma outra forma. Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, existe um Espírito atrás de cada palavra que a gente pronuncia. A gente tem que ficar atento a isso, o que sai da nossa boca. Nós somos do reino da luz, né? E uma coisa que eu grifei aqui, uma frase, vou ler ela para vocês, e aí já praticamente a gente encerra. Ser salvo não é o fim da jornada. Tem crente que acha que ser salvo é o fim. Eu conheci Jesus, né? Tem gente que fala, eu aceitei Jesus, né? Porque é o contrário, né? Jesus me aceitou, né? Porque quem somos nós, né? E eu sou salvo, eu me batizei e eu sou salvo. Tá bom, não é isso. O ser salvo não é o fim da jornada, é o começo de uma missão. Então, essa é uma frase de reflexão que a gente tem que estar com ela no nosso coração, na nossa mente mesmo, e lembrar sempre disso. Nós somos salvos, graças a Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos, mas isso não é o fim, é o começo. É o começo da nossa missão. Amém? Fiz uma conclusão aqui, que é assim, um exército só vence se seus soldados estiverem treinados e focados. Muitos cristãos são salvos, mas vivem como se estivessem desarmados no meio de um campo de batalha. Então isso é terrível, né? Imagina um exército lutando e um soldado ali despreparado, sem arma, na verdade ele tem arma, mas ele não sabe nem como usar a arma. Então, eu vou ler novamente essa frase, que eu acho importante. Um exército só vence se seus soldados estiverem treinados e focados. Muitos cristãos são salvos, mas vivem como se estivessem desarmados no meio de um campo de batalha. E finalizando, queria usar uma frase que a Viviane usa com frequência, que é: Deus usa a igreja para edificar a igreja. Eu sempre me lembro disso, que Deus
Ele não vai usar o meu ambiente de trabalho, ele usa para várias circunstâncias, mas a edificação nossa, a edificação da igreja é feita pela igreja. Deus usa a igreja para edificar a igreja. Amém? Então assim, nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo. Creio que Deus está nos edificando e Ele vai usar a vida de cada um para edificar a sua igreja. Amém? Dudu, você faz a boa? Eu espero que tenha sido transparente. Eu estava com esse encargo, esse assunto no meu coração. Na verdade, assim, eu pesquisei mais coisas a respeito do reino e tem muito mais coisas para conversar, né? Mas eu espero que essa questão do idioma fique bem claro para cada um de nós. Amém? Eu queria falar algo sobre a oferta nesse momento. Hoje é a terceira vez praticamente não, é a terceira vez que eu venho aqui na frente. Graças a Deus eu estou hoje menos tímido, né? Embora errei pra caramba e alguns dei umas tropeçadinhas, né? Mas o Senhor ele vai mostrando pra gente quando a gente se dispõe a vir, né? Como a Rafa falou, a Sami falou também, né? As vezes anteriores que elas ministraram, né? E uma coisa que aconteceu com relação à oferta é que eu tinha colocado um propósito numa oferta. Por isso, irmãos, você vai ofertar, põe um propósito na oferta. Não simplesmente oferte por ofertar. Coloca um propósito. Porque eu tinha colocado um propósito disso, de ser assim, desenrolado para falar. Porque assim, eu trabalho com vendas, atendo pessoas que eu nunca vi na vida, às vezes consigo convencer a pessoa a fazer um bom negócio, um negócio grande, lucrativo para mim, mas para estar aqui na frente falando é uma luta. E eu tinha colocado um propósito na oferta para isso. Né? E eu creio que eu estar aqui agora, nesse momento, é a resposta, né, desse propósito. Né?